Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos e gaúchas desse lendário garrão de pátria, que tem um orgulho desmedido pela nossa cultura, tradição e folclore, que vive em um movimento chamado de tradicionalismo gaúcho, que só poderia existir onde o gaúcho vive. Um movimento único e peculiar, e que avança as fronteiras Brasil afora, manifestado nos inúmeros centros de tradições gaúchas, espalhadas até o norte e nordeste do país. E por falar em CTGs, hoje vamos conhecer como surgiu o tradicionalismo gaúcho. E também vamos falar das origens da Semana Farroupilha. E mais faceiros que abelha em plantação de girassol, estamos dando largada a mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV, trazendo o oportuno tema, o surgimento do movimento tradicionalista gaúcho e a Semana Farroupilha. Afinal, estamos no mês do gaúcho, o mês de setembro. Mas antes de entrarmos na cancha reta do nosso tema, como presidente do Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul e também delegado acadêmico da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, eu quero anunciar o lançamento do livro intitulado 1774-1776, a Guerra de Reconquista do Rio Grande do Sul aos espanhóis, pelo Exército do Sul e suas guerrilhas, e pela Esquadrilha Naval do Vice-Reinado do Brasil. Esse livro é de autoria do coronel Cláudio Moreira Bento, presidente da Academia de História Militar Terrestre do Brasil e também presidente de honra do Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul. Uma obra rica em abordagens que vai atender à curiosidade dos pesquisadores e também dos historiadores, tratando de táticas e manobras de guerra de interesse aos militares e ricas informações sobre os gaúchos dos primeiros tempos aos tradicionalistas. Interessados em adquirir esta obra, contate conosco. Agradeço ao Coronel Bento por ter me honrado com a missão de escrever o pós-fácio desta magnífica obra. Esta obra também tem o prefácio e as abas assinadas por ilustres nomes, como o Coronel Caminha e o General Mioto. Bueno, a data baguala e mais importante dos gaúchos é o dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho, feriado oficializado em 1995, que reporta então o início da Revolução Farroupilha. Primeiro então houve a Revolução, que depois virou guerra, onde a província rio-grandense se transformou numa república independente, peleando contra o Império do Brasil. A Guerra dos Farrapos, eu nunca me canso de salientar, é a carreta de ponta da história do gaúcho. Porém, o que nos deixa tristes, tal qual carancho em cima de tronqueira, é que somente passados 100 anos do início da Revolução, é que esse evento passou a ser comentado pelos rio-grandenses. Havia um oculto desejo de enterrar estes feitos no mais profundo esquecimento. Ora, era a história de uma província que havia se rebelado e esquentado as lâminas contra um império este desrespeitoso com esta terra. E essa terra então servia apenas para fornecer a gentama para combater nas fronteiras, fornecer também a cavalhada e o gado para alimentar as despreparadas forças do exército imperial. Mas felizmente a história está presente para nos revelar as verdades tão necessárias para explicar o porquê de um povo ser o que é. Bueno, até 1940, o evento Farroupilha era assunto interno no Instituto Histórico e Geográfico, aqui no Rio Grande. Então, com modestas manifestações do poder público, e até 1947, a comemoração se resumia a escassos artigos publicados na imprensa e coisa nenhuma se falava nas escolas, uma barbaridade. A Brigada Militar fazia sua homenagem ao monumento do Bento Gonçalves com o seu regimento de cavalaria. Mas a coisa estava pior do que Cusco bichado da orelha. Além de não se dar a devida atenção ao ciclo Farroupilha naqueles tempos,
Até nossas caras heranças herdadas dos antepassados estava no esquecimento. Uma barbaridade. Alguns riograndenses de pura cepa, invocados como o Cusco que lambeu graxa azeda, ainda tentavam manter vivas essas memórias, o que não alcançava então o povoeiro. Destaque para as entidades que surgiram antes do tradicionalismo organizado, como a Sociedade Sul-Riograndense, fundada pelo porto-alegrense Antônio Pereira Coruja, lá em 1857, lá no Rio de Janeiro. Depois surgiu a Sociedade Partenon Literário, em 1868, em Porto Alegre. Mas devemos muito ao major do Exército Brasileiro, João Sesimbra Jaques, taura veterano da Guerra do Paraguai, que fundou então a entidade Grêmio Gaúcho, lá em 1898, com o objetivo de cultuar as tradições campesinas na capital do estado. Sesimbra Jaques é o patrono do tradicionalismo. Mais tarde surgiram outras entidades com os mesmos objetivos, isso até 1943. Infelizmente, essas agremiações não seguiram o rumo altaneiro que viria a acontecer lá em 47 e 48 com o tradicionalismo gaúcho, que se organizaram então com os pioneiros Paixão Cortes, Barbosa Lessa, Glauco Saraiva, Ciro Dutra Ferreira, Vilmar Vinck e suscitando os nomes mais conhecidos. Mas como era o panorama rural dos anos 30 até 1940? Ora, o gaúcho do campo andava cestroso como o pastor de Zurrilho. Ele não podia entrar piochado na cidade. Como assim? Sim, senhor, pois lhes conto. Normalmente o campeiro ia para a cidade a cavalo e antes de entrar no movimento da cidade, se lavava a capricho numa sanga. Claro, para tirar o pó da estrada. Descalçava as botas, tirava a guaiaca, tirava a bombacha, vestia uma calça corrida, calçava um par de sapatos, aqueles dos cajetilhas, que levava então sobre os pelegos ou então na mala de garupa. E próximo da entrada do povoeiro, ele deixava o animal em algum galpão de conhecidos ou então amarrado num capão de mato, correndo o risco de ser roubado por algum graxaí maleva. Mas para que isso? Ora, infelizmente para evitar ser zombado pelos citadinos, ser chamado de grosso, ser chamado de fantasiado. O ditado gaúcho que diz, cada qual com seu saraquá, não funcionava na cidade. E o campesino, acostumado a andar piochado no seu terreiro, na cidade tinha que andar de retovo. Que barbaridade! No entanto, no seu território, a vida andava como tinha que ser. As carretas, então, atulhadas com lã de ovelha ou produtos da terra, retrechavam nas estradas de chão batido, sumindo nas canhadas e serpenteando as coxilhas. Tropas de gado, mugindo e batendo guampas, subiam e desciam as serras. Muares levavam mantimentos nas broacas, isso para alimentar o povo da cidade, inchados de basófia. O gaúcho piochado era chamado de palhaço, e esse desrespeito, por certo, era a ignorância dos citadinos por não conhecerem as origens dos primeiros homens desse território. Não conhecerem também seus usos e costumes. Como exigir algo de alguém que desconhece o surgimento do gaúcho e também os seus costumes? E o chimarrão? Era a bebida comum nos galpões e também nos pousos dos tropeiros. Porém, mal chegava ao beiral das portas dos citadinos e não atravessava o baldrame. Bem capaz. A vida no campo tinha o seu ritmo, com carneação de gado, carneação de ovelhas, churrasco pingando a graxa no fogo, charque secando nos varais, arroz de carreteiro, e o camargo na madrugada enquanto se tirava o leite das vacas. Os bailes aconteciam nos salões, ou então debaixo das ramadas, e tocado então com uma gaita de duas conversas, né? Havia trovas, das vezes, como diz o gaúcho dos fundos do campo, um faiscar de ferros brancos acontecia entre um e outro peão, mas ninguém espichava o molambo, ninguém morria, era só exercício. Oi, galera! Na cidade se dançavam as novidades, como o bolero, como o chimango, como o samba pastoril, a marcha carnavalesca,
o tango acriolado, entre meados então de escassas rancheiras, limpa-bancos, valsinhas campeiras e até havaneiras. Monarca na campanha, a riqueza do campeiro era montar num pingo bem encilhado, com a cola cantagalo, toso no capricho, passeando então pelas carreiras, nas carreiradas e nas fazendas, buscando roubar um olhar cheio de brilho de uma prenda. Sempre festivos e alarifes, a gauchada desfilava de bombacha nova, pala ao vento, chapéu quebrado na testa, preso com um barbicacho bem retovado, faca prateada na cintura e um marca-touro dormindo no colder. Quebrar queixo de potro, correr carreiras e laçar eram as diversões. A palavra era no fio do bigode e a medicina era rude, que já abordamos em outros programas do Prosa de Galpão. A luz tremelicante vinha das velas de sebo de gado e era um luxo ter querosene para acender um candeeiro. As novidades, quando chegavam, eram velhas, eram trazidas pelos andantes, pelos corredores. Mas com o tempo as modernidades foram chegando e os caprichados arreios feitos por fina flor de guasqueiros eram substituídos então por cordas de matéria plástica, cordas sintéticas, uma barbaridade. Daí surgiram buçais e cabreços de nylon. As camisas da gauchada, bonitas por sinal, eram feitas de fio sintético. E o vivente tinha que ter tenência e não podia chegar perto de um fogo de chão, porque podia incendiar a roupa. Alá, puxa, seu! A caninha, pura, azulzinha, feita lá em Santo Antônio da Patrulha, foi substituída pelo tal do samba, que é canha com Coca-Cola. Vejam só. O campesino, então, foi atraído para a cidade da luz elétrica, pelas fábricas que soltavam fumaça, na promessa de ganhar mais do que o campo lhe dava. Muitos deixaram suas origens campechanas e as trocaram pelas novidades da cidade. Os ranchos, então, perdidos nas coxilhas, viraram taperas, e o campeiro veio morar no cinturão do povoeiro, em barracos e vielas improvisadas. Trocaram as bombachas por calças de brins, os conhecidos brim-coringas. O gaúcho a cavalo virava então o gaúcho a pé. Bueno, mas dando de rédeas na prosa, nas cidades havia um descaso com o passado e as tradições eram velharias. Usos, costumes, folclore estava esquecido? Alguma coisa até se achava através das poesias de Taveira Júnior, as lendas de Simões Lopes Neto e algumas músicas também divulgadas por Alfredo Ferreira Rodrigues. As coisas no país estavam encardidas como Pereira de Caudilho, isso lá por 1930. E Vargas tomou conta do governo do país, acabando então com a tal da política do café com leite entre paulistas e mineiros que se alternavam no poder. Mas é sabido que Porongo sempre da cuia, e logo Getúlio Vargas começou a promover mudanças autoritárias, fechando o Congresso, anulando a Constituição de 1891 e colocando interventores no lugar dos governadores nos estados. E os paulistas, brabos como Lexiguana incomodada por lagarto, se rebelaram e estourou a Revolução Constitucionalista de 1932. Também ajudou na nova Constituição de 34. Mas Cusco que come ovelha se atraca até em pelego amontoado. E Getúlio Vargas, em 10 de novembro de 1937, em cadeia de Rádio Nacional, instituía uma ditadura no país chamada de Estado Novo. Numa solenidade lá no Rio de Janeiro, então foram queimadas as bandeiras estaduais como ato representativo da abolição das bandeiras e escudos estaduais e municipais, inclusive os hinos. Vejam só, a partir de então somente era permitida uma única bandeira no Brasil, incluindo o hino nacional. Nos currículos escolares era proibido contar a história do Rio Grande e também a história dos outros estados. Os grupos musicais, então, gaúchos na época,
eram raros e tocavam temas rio-grandenses em escassos programas nas emissoras lá na capital, em Porto Alegre. O Catucho Pedro Raimundo, né, com o quarteto dos Tauras, cantavam nas rádios em Porto Alegre. Apareceu no mesmo período a dupla campeira chamada Oswaldinho e Zé Bernardes. Só que eles também misturavam a música gauchesca com a música sertaneja. Alguns intelectuais diziam que o Rio Grande estava tratando do seu desenvolvimento e não podia desperdiçar tempo com o passado. Um atraso e uma barbaridade isso. Enquanto a galinha lambia a orelha, em 1940, Vargas estatiza a Rádio Nacional lá do Rio de Janeiro, tornando então ela a vitrine do Estado Novo. O que ele queria? A padronização cultural em detrimento do regional. E o estilo de vida norte-americano então acaba entrando nos nossos lares. Com a adesão então do Brasil junto aos aliados na Segunda Guerra Mundial, um canal se abriu para que os americanos, né, trouxessem para cá as obras de guerra. Os guris passaram a ser chamados de boys, vestindo camisa para fora das calças, cores berrantes, desenhos estampados. Apareceu então o short, apareceu as bermudas, e as mulheres começaram a vestir calças compridas, o jeans, surgindo então o slack. O cinema, o disco, os livros, as histórias em quadrinhos feitos nos Estados Unidos era o desejo de consumo dos jovens. Naquele tempo se lia a revista Time, se escutava também o Repórter Esso, a da United Express. As danças que entravam aqui era o swing, o boogie-woogie, com o patrocínio de quem? Da Colinos e da Palmolive. Os ritmos ouvidos eram mambo, cha-cha-cha, a conga. Também vieram as orquestras como a de Glenn Miller. O samba, o baião, o chachado peleavam para ter lugar frente à discografia estrangeira. E a coisa estava ficando feia e veio se debruçando com a assunção dos costumes estrangeiros e esquecimento das nossas origens. Os nossos jovens andavam pelo berro da vaca, sem opinião própria. Era o que se chamava então na época o pan-americanismo, tomando conta dos costumes dos brasileiros, fazendo-os esquecer dos seus símbolos, esquecer dos costumes, esquecer da sua história. Mas aqui no Rio Grande, alguns intelectuais não afrouxavam o caracu e procuravam manter a nossa memória histórica e de costumes lá no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Devo citar então o Walter Spalding, Otelo Rosa, Dante de Laetano e também o padre Luiz Gonzaga. Também não podemos esquecer de Manuelito de Ornelas, o Moisés Velhinho e o Érico Veríssimo, que preparavam as suas obras como o Gaúcho dos Beduínos, a famosa revista Província do Rio Grande e a belíssima saga O Tempo e o Vento. Nós andávamos como muchachos arrastados em recavém de carreta, e isso provocou uma angústia de raiz em muitos gaúchos, e entre eles o inesquecível Paixão Cortes. Certa feita, a Paixão estava num barzinho próximo da escola, onde ele estudava, e viu que um pano cobria uma janela do bar. Escutem essa que é de fazer cair os butiás dos bolsos. O tal pano, na janela, era uma bandeira do Rio Grande rasgada, utilizada como cortina. Paixão então ficou bravo como um novilho mal marcado e protestou com o dono do bar. Acreditem, o dono do bolicho nem sabia o significado daquele pano encardido. Era o nosso sagrado pavilhão rio-grandense, servindo de cortina. Mas que barbaridade! Mas houve uma entusiástica oposição ao regime do Getúlio Vargas, e quem viveu esse tempo do Estado Novo, dessa ditadura lá de 37, não conheceu os símbolos, não conheceu a história do Rio Grande. E diante desta angústia de raiz, se iniciou em Porto Alegre em agosto de 1947, um movimento então em favor das tradições gaúchas, exatamente no Colégio Júlio de Castilhos, onde o jovem Paixão Cortes, com 20 anos, fundou um departamento de tradições gaúchas junto ao Grêmio Estudantil. O desejo era preservar e revitalizar a cultura rio-grandense, E uma das ações foi a realização da Ronda Crioula, ou então Ronda Gaúcha, que se estendeu de 7 a 20 de setembro, em 47, unindo duas datas importantes, uma nacional e outra local,
bem pensado. A ronda crioula ligava a pira da pátria ao candeeiro crioulo. Que bela inspiração! Bueno, a Liga de Defesa Nacional é quem prepara a Semana da Pátria junto com os governos estaduais e municipais. Então, lá em 1947, seriam prestadas homenagens aos soldados brasileiros que lutaram nos campos da Itália. E naquele ano, o fogo da pátria tinha sido aceso no cemitério de Pistoia, lá na Itália, onde inicialmente foram enterrados os pracinhas brasileiros, mais tarde trazidos para o Rio de Janeiro. O fogo então veio de avião até o Rio de Janeiro, chegando até o sul, trazido por atletas. Então o Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio de Castilhos, recém-criado, queria expressar a sua gratidão aos pracinhas gaúchos e também aos expedicionários do Brasil. Então pediram autorização ao Major Darcy Vignoli, que era o presidente da Liga de Defesa Nacional, para tirar uma centelha do fogo simbólico e transportá-la então até o colégio. E ali colocar num candeeiro para ficar queimando até o dia 20 de setembro. Olha a ideia. O momento de colher a chama era na extinção da mesma à meia-noite de 7 de setembro. Também aqueles alunos solicitaram autorização para montar um piquete de gaúchos montados a cavalo. Para escoltar quem? Os restos mortais do bravo general farrapo Davi Canabarro, que estava sendo trazido de Santana do Livramento, e viria para o Panteão Rio-Grandense, que é lá no cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre. A urna funerária então chegou de avião, partindo de Livramento para a capital gaúcha. Assim, Paixão Cortes reuniu mais 7 jovens, com origens campesinas, para organizar o piquete. Mais tarde, no primeiro Congresso Tradicionalista de Santa Maria, esses nobres estudantes e convidados, foram chamados oficialmente de o Grupo dos 8. Eles conseguiram então 14 conjuntos de arreios emprestados e cavalos, mas apenas 8 decidiram a realização do ato histórico. A situação das tradições naquele tempo era motivo de chacota, de brincadeiras, e a gurizada declarava que não eram palhaços para proporcionar circo gratuito ao povo das ruas. Que barbaridade! Os cavalos então foram cedidos pelo comando do Regimento Osório do Exército Brasileiro. E o primeiro encontro do Grupo dos 8 foi às 5 horas da manhã, no dia 5 de setembro, no porão da casa do Paixão Cortes. Ali é que eles se conheceram. Paixão então gesticulava, gritava, dizendo para que cuidasse dos arreios e que não perdessem nada, que não arrebentassem nada, porque tudo era emprestado e tinha que ser devolvido. Disse que no dia da escolta lá dos restos mortais do Canabarro, os campeiros do Julinho levaram de bonde, de madrugada, serigote, pelego, cincha, badana, xergões, os laços, as rédeas, as caronas, tudo na mão, no braço. E um caminhão depois veio pegá-los ali na Sarmento Leite e os conduziu então ao Regimento Osório para apanhar os cavalos. Interessante que os cavalos do exército não estavam acostumados com o peso do arreio gaúcho e começavam a corcoviar. Mas logo foram sendo montados e tiradas as cócegas, a espora e a mango. Oi, galera. O Paixão, líder da turma, tomou emprestado um cavalo tobiano preto lá do seu chefe, que trabalhava no Departamento da Produção Animal, lá na Secretaria da Agricultura. Fazia então parte do Grupo dos 8. O Paixão Cortes, o Ciro Dutra Ferreira, o Ciro Dias, o Cilso Campos, o Sá Siqueira, os 2 irmãos Vieira e o Orlando de Grazia. Com as bandeiras do Rio Grande, então, bandeiras do Brasil, do colégio, eles seguiram até a Avenida Farrapos, de frente do hotel chamado Umbu, para esperar então o jipe do exército que trazia a urna funerária do Canabarro. E pelo caminho, a polícia da Guarda Civil parou o piquete, ao vê-los portando velhas garruchas, facas e adagas. Que cena! Mas com a lábia de um dos irmãos Vieira, eles seguiram o rumo. Então os restos mortais foram conduzidos até a Praça Senador Florencio, que é a Praça da Alfândega, onde as autoridades então aguardavam o cortejo. Naquela época, o governador do estado era Walter Jobim,
E após os discursos, o piquete acompanhou então a urna funerária do ilustre general Canabarro até o Panteão Rio-Grandense, lá no cemitério da Santa Casa. Houve uma grande comoção popular ao ver a bandeira rio-grandense tremulando no mastro, carregada por um gaúcho a cavalo. Aquele sagrado símbolo estava ausente da paisagem por 10 anos e vinha majestosa ao lado da bandeira do Brasil. E muitos gritavam na rua: "Viva o Rio Grande! Viva o Rio Grande!" Emocionante, então, aquele momento, de fato. Mas foi então lá na Praça da Alfândega que apareceu um estudante com uma pastinha que observava o piquete com curiosidade. Então ele se chegou ao Ciro Dutra e pediu o que eles faziam ali. E o Ciro então mandou ele falar com o Paixão Cortes. O estudante, adivinha quem era? O próprio Barbosa Lessa, uma mente brilhante que estudava também lá no Julinho. E ali combinaram de conversar no primeiro dia de aula. Barbosa Lessa foi um dos responsáveis pelos aspectos intelectuais da formação do pioneiro 35 CTG, o primeiro CTG fundado. E também depois do próprio movimento tradicionalista gaúcho. Estamos entrando então nos arremates do nosso Prosa de Galpão de hoje, como o primeiro bloco do tema o surgimento do tradicionalismo e a Semana Farroupilha. Vimos como era o panorama rural e urbano dos anos 40, quando o Brasil, infelizmente, viveu a era ditatorial de Getúlio Vargas, com a criação do Estado Novo. Foi quando se suprimiu os símbolos regionais e o passado do nosso povo não tinha importância nos bancos escolares. Houve então uma enxurrada de costumes e hábitos norte-americanos entrando nas casas dos brasileiros, incentivados também com a Segunda Guerra, quando o Brasil se aliou aos Estados Unidos para combater as potências do eixo lá nos campos da Itália. Ali houve uma angústia de raiz, como foi dito, bem esse o termo. Isso tomou conta dos gaúchos, até que um grupo de estudantes do Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, resolveu criar um departamento de tradições gaúchas e logo participar dos festejos da Semana da Pátria. Estava lançada então a semente do movimento tradicionalista, que movimenta mais de 3 milhões de pessoas no Brasil e no estrangeiro também. Por hora então, encerramos o nosso Prosa de Galpão de hoje pela Bitcom TV, prometendo voltar no próximo domingo com a continuação desse tema curioso, o surgimento do tradicionalismo e a Semana Farroupilha. Graças e até mais!